Sejam bem-vindos a mais um ParkCast. E hoje estou aqui com convidados muito especiais. Querido amigo Igor, seja bem-vindo, Igor. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito feliz de tê-lo aqui. E também a Vanessa. Os dois se apresentando hoje aqui, né? Profissionais do Rio Quente Resorts. A Viva, né? É Aviva, muito Rio forte falar em Quente. Rio Quente, né? Fala Rio Quente, mas Grupo Aviva. Então, para começar, Vanessa, por favor, quer se apresentar, falar um pouquinho Claro. da onde você vem, da hotelaria. Nossa, aí complicou. Uma história longa em poucos Uma minutos. história longa. Gente, meu nome é Vanessa Esteves. Muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de estar aqui. Eu sou hoteleira, né, desde de alguns anos. Trabalhei na Intercity, trabalhei na GJP, trabalhei na Blue Tree, meu lado corporativo, né? E aí entrei na Viva 7 anos. Então a Viva é o Rio Quente Resorts, a Costa do Sauípe e o Hot Park. 7 anos já, né? 7 anos. E você trabalhou lá, né, no Rio Trabalhei Quente? 5 anos Uma escola, na né? escola. E aí caí no lazer, Thiago. Muito feliz, bem legal, né, Igor? Super. E tem um time maravilhoso. Esse cara que tá É aqui do meu comercial, lado. é comercial, né? comercial. É comercial, 100%. Legal, muito Legal. obrigada. Essa trajetória sempre foi comercial? Sempre comercial. Tá. Sempre de vendas, da área de vendas. vendas. Não esperava isso da minha vida, ser de Uhum. vendas, mas eu acho que as coisas acontecem, né, pelo perfil, né? E vai Hoje se ajustando. eu gosto bastante hoje da gestão de pessoas, né? Eu Ah, comecei em vendas e hoje a gente tem uma equipe grande e eu gosto muito da gestão de pessoas, eu gosto muito de formar as pessoas e de aprender muito. Então, acho que esse é o futuro, né? Tanto de mercado, quando a gente fala dos agentes de viagens, quanto dos profissionais os associados da Aviva. que bacana, viu? Igor? Tem uma trajetória um pouco diferente da Vanessa. Até porque ele é mais novo. Só um pouco, não muito. Mas eu sou cria da Aviva, então meu primeiro emprego foi a Aviva. Olha Então só. eu tenho 13 anos de empresa e meu mercado nunca foi direcionado para o comercial. Eu entrei no comercial em 2021. Com a experiência, eu vinha de RH, de talentos humanos, com a parte muito estratégica ali de cargos e salários, benefícios, mas tinha curiosidade do comercial. Então, o que que era a curiosidade? De como trazer alegria para as pessoas, que é onde a gente traz no lazer, no turismo de lazer, né? E aí surgiu uma oportunidade, não de front comercial, mas parte estratégica, analítica, em 2021, e aí eu participei de um processo. E aí foi onde eu me encontrei, também não pensava que era algo para minha carreira. Quando eu comecei a desenhar minha carreira era algo bancário, então muito Não. pela parte matemática, parte analítica que eu sempre gostei. Mais analítica. Mais analítica, mas quando eu entrei em comercial e consegui agregar pessoas com análise e números, aí eu me apaixonei. Aí a Vanessa me deu uma super oportunidade e hoje sou gestor do Hot Park. Que Ei! legal, hein? Então, mas a Viva foi o primeiro emprego. Meu primeiro e emprego. único emprego? Primeiro e único emprego. Olha só, 13 anos, hein? É 13 anos uma já vida. Você começou em 2006? Não, Não, comecei em 2012. 2012. 2012. E é a minha primeira experiência em parques também, né? Eu achava assim, uma parte de entretenimento, quando entrou aqui pra gente, né, Igor? Assim, é uma surpresa a cada dia, né, Thiago? A gente tem uma estratégia de manhã, a gente já consegue ver. Eu acho que é o sonho de todo vendedor, que é você acordar de manhã, ter uma estratégia às 9 da manhã, 10 horas ela tá no ar e meio-dia você já tem um retorno. Porque na estratégia de vendas, você tem um tempo de maturação das ações, né? A gente não implementa uma ação e logo você colhe os resultados. No parque, a gente vive o dia a dia, um minuto a minuto. É intenso, né? Intenso É demais, tão é maravilhoso. intenso que a gente acostuma com intensidade em parques. Sabe que eu vim do Rio Quente, Beach Park, e eu trabalhava em São Paulo, na parte comercial, né? Então era longe da operação. E quando eu mudei pra Gramado, essa era a minha fala, tá? Eu vim pra Gramado em 2016 pra trabalhar no Snowland. E a minha primeira semana de trabalho, eu falei, isso aqui é uma loucura, Isso é uma gente. loucura. Porque você não tem tempo de Não. respirar, porque todo dia eu falo que é um check-in e check-out de 1.000 pessoas por dia, né? E O uma hotel coisa- você tem um tempinho maior, né? De resolver o problema, de criar. Mas eu acho que a gente diz, né, a Viva realmente é uma grande escola, mas assim, dentro de parques, a gente consegue errar
corrigir muito rápido e aprender com o erro. Legal. Eu acho que a gente tem muito medo, às vezes, como profissional, como vendedor, de arriscar e de tomar atitudes, né? Eu falo isso pro meu filho adolescente. Cara, seja um cara de atitude, tome uma atitude, independente se ela tá certa ou tá errada. Porque a gente aprende, muito Thiago. importante. Cara, quando a gente erra, né? Quanta coisa a gente já errou. Acho que a É gente... uma atitude calculada, né? Tentativa e erro, né? Isso. É tentativa e erro. Só que para ter a tentativa, Thiago, a gente precisa fazer. E eu sinto que, às vezes, o mercado, a gente fica, às vezes, com medo de falar, vamos fazer. Vamos ver. Ah, mas se der errado, a gente vai aprender. O melhor da vida é a gente, com aprendizado, não cometer, obviamente, o mesmo erro e seguir. Eu acho que isso é muito, Esse muito podcast bacana. é uma aula, pessoal. Peguem o caderno, a caneta, que aqui vai sair muitos insights. Pra gente entender um pouco, né? Hoje vocês têm, então, hotelaria, a parte do entretenimento, que são os parques. Tem um parque novo, né? parque, Vindo aí, os vai parques, ter isso. Em breve, já tá em breve. já tá com a energia dos dois parques. Então, são multiprodutos, né? Vamos dizer assim. E Sim. como que é a área comercial, Vanessa? Hoje o Igor, você que é responsável pelo Isso. parque, mas Tá. conta um pouquinho pra nós como que você divide Tá. essa estrutura. Ó, hoje a estrutura na Viva ela é grande, né? Eu tenho na minha responsabilidade tanto o B2B quanto o B2C. Tá. Tenho a central de reservas agora, né? Esse ano. Então eu tenho a estrutura de 3 coordenadores, que são incríveis, que é o Igor, a Fernanda e o André, né? Eu falo que o time é o time que leva você para todos os resultados. Próximo nível, né? Vou falar algumas coisas que são muito básicas, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito e a gente tem que repetir. As pessoas que levam a gente para o resultado, né? Se essas pessoas não estão engajadas, se a gente não tem o que eles me cansam de ouvir, que são as conversas honestas, a gente precisa dizer e precisa ouvir. Eu acho que é mais isso. Mas assim, tem essa estrutura de central de vendas dentro. Os 3 coordenadores, só o Igor, ele é parque. A Fernanda é hotelaria. Isso. E o André é da central. Isso. Ah, tá. Aí o a gente tem uma atendimento- camada de supervisores, Tá. depois dos associados, mas assim, dentro da estrutura é B2B, então a gente tem as agências de viagens, as operadoras, grupos, a área de MICE, né, de eventos, OTA OTAs, e aí tem a central de vendas e todos os canais de e parque. todos os canais de parque. Então, no parque, a gente responde pelo É negócio. replicado? A central de vendas também tem uma específica do parque ou é a mesma da Sim, hotelaria? É a mesma gestão, Tá, mas são porém são times pessoas, separados. diferentes. Que legal, Isso. hein? Isso foi uma coisa que eu acho que a gente acertou, que eu acho que a gente pode dizer aqui. A Viva já teve algumas modificações de gestão e a gente tinha assim, primeiro só quem vendia X, depois vamos todo mundo vender tudo, e não deu. Então assim, hoje a cabeça, a estrutura de gestão, que sou eu, é uma só que a gente tem cada um olhando para aquele negócio. Então é isso que eu acho que a gente pode deixar aqui de maneira relevante, assim, cada um tem a sua caixinha, olha para isso e tem uma gestão que é o total. E Eu até acho pelo que esse foi o modelo de caminho. negócio, né? Eu acho O modelo isso. de parques é diferente de hotelaria, mesmo que eles se unem, mas o modelo de vendas de A comercial é estratégia diferente. né? Aí você pode falar pra mim, pô, Vanessa, mas aí você otimizaria custo? O executivo do parque poderia vender hospitalidade, certo? Mas a gente entendeu e percebeu que não é uma otimização, vai ficar uma falta de foco. A pessoa não vai. E o parque precisa dessa relevância. A gente precisa olhar para o parque todo dia, toda hora, todo momento. Não é um negócio fácil. Ah, não, o parque, claro, tem uma receita menor dentro dos negócios da Aviva, mas a gente tem que estar de olho para aquilo ali, porque são todos os canais. A gente tem loja própria em Caldas Novas, a gente tem parceiros. Então, se a gente não estiver olhando para isso, para o time, aí eu acho que a gente perde o foco. Então, acho que isso também para a gestão do que eu aprendi, tá? Pode ser que eu esteja falando um monte de coisa e você pode Não, depois mas me tá, ligar, então, mas... assim, o parque também tem todos os canais B2B e B2C, vocês desdobram isso no parque, no Sim. aplicativo. Todos os canais. A diferença é o modelo, Sim. né? O parque, vamos falar que ele é o pós-vendas da hotelaria. Então, o cliente procura a hotelaria e o parque vem depois. Isso Então, mesmo. é muito por isso, de ser o pós-vendas que a gente precisa focar com um time especializado. Que é outra estratégia, Isso. né? E Estratégia mais local. A estratégia mais local. Também, agora a gente está com a estratégia de crescimento, de demandas na origem, até porque é da movimentação que a gente tem para transformar o Hot Park como
um O destino, né? destino, isso aí. Então, o motivador da viagem, tudo isso. Então, é uma estratégia de procurar na origem agora também, não somente no destino O direto. pessoal fala, eu vou para o Rio Quente, né? Agora a Isso. ideia também vai no E- parque. Aham. Tiago, é uma mudança muito grande saindo do Uhum. corporativo, né, indo para o lazer, porque é muito diferente, né? A distribuição é diferente. Hoje a gente tem distribuição tanto do B2B e o B2C, mas assim, foi um aprendizado muito grande para mim, sabe? Né? Que interessante, né? A gente estava comentando antes, acho que 12, 14 anos atrás, os parques não tinham, né? Nem estratégia. Por isso que eu fico, Não, assim, admirado. E a gente está aqui na Serra Gaúcha, né? A gente está em alguns polos turísticos, a gente tem muito contato. E hoje os parques, o maior desafio do entretenimento, de modo geral, é o acesso ao mercado B2B. Porque, de fato, né? O mercado está acostumado a vender o hotel, vender o aéreo, e o lazer, o entretenimento, ele é um um subproduto, é um né? Eu falo subproduto, sempre isso, né? Há Ele é um 14 produto anos, secundário. Ele é ninguém a ia pro Hot continuidade. Park. Vai O pessoal que ia é. para Rio Quente ou Caldas Novas e ia visitar o Hot E Park. vamos ver o que vamos É, fazer ele quando era a um gente chegar lá. subproduto, né? Não tinha site, não tinha motor. Então, É. a gente vem acompanhando muito esse movimento. Aqui em Gramado, o Snowland foi um equipamento que acelerou muito essa questão de ter motor de vendas. O primeiro motor de parque, o Snowland que desenvolveu Olha, Cara, em que legal. 2013, aqui na cidade, porque antes não tinha, era papelzinho. sim, olha. Era ticket impresso. Então, a gente tem um mercado ainda muito imaturo, né? Eu falo, É, é muito... é. Mas é esse desafio que a gente vem encontrando, e é muito legal ouvir vocês dizendo que fazem essa estratégia no Hot Park, porque vocês estão já educando o mercado. Eu falo, É. né? Quando alguém E- já fez a parte que é É. mostrar que é possível, a gente só precisa Você agora... sabe, não foi na minha gestão, né? Foi na gestão do Suerlan, que é Sim, o o senhor Papa é do Parque, parceiro, né? Sussurro. Meu amigo queridão, mas não tinha flutuação de ticket. Tá, você Gente, já tá... toquei no assunto é que uma- não era pra tocar. Não, É é um uma pergunta que eu ia fazer pra assunto bom. vocês. É a pergunta de R$ 1 milhão que eu falo. Aí Falei eu vou ontem ligar com... pro Suerlan, ele vai responder. Eu falei ontem com o Juan e com o Ah, Caseiro o que, que eles achavam, né? Que era a pergunta de 1 milhão. É possível a gente ter tarifa dinâmica para parque? já é, gente, já são 3 anos. Super possível. Ah, mas a tarifa dinâmica não é alta e baixa, né, gente? É a Não. tarifa dinâmica Não, de... assim, ó, Ele é o deixa, tipo de Conta um vendas. pouquinho, Igor. deixa eu falar e o Igor me corrige, Tá. porque eu tô aprendendo com isso. É a seguinte, a gente chega na... Porque assim, tem o cliente que vai comprar na hora que ele chegou, que é aquele cara que a gente não conseguiu vender antes, que não é o que a gente quer. A É a gente quer... portaria, é o cara da É a portaria, é bilheteria. o cara da bilheteria, mas a gente quer que a gente quer vender isso antes. Aí ele chegou no destino, ele chegou na quinta e ele quer ir pro sábado. Então, o que que a gente faz? A gente olha ali quanto que tem de ocupação no sábado. Aí quando a gente vê, também o Igor tem, né? Por isso que ele tem que me corrigir se eu tô falando bobagem aqui. No sábado, tá um ticket de X. A gente viu que cresceu a mais, então tá mostrando pra gente que o sábado tá bom. Então a gente pode aumentar. Então a gente aumenta de quinta para sábado. Ah, leste... Não é assim, isso? Falei? Isso, é bem Período isso. curto. Qual que é a dificuldade de flutuação em parques? Previsibilidade. Perfeito. Só que existe uma coisa que a previsibilidade, ela vem muito questão só de dados. Dados, dados e dados. Dentro de parques, além de dados, a gente tem feeling. Então eu tenho um comportamento Ai, do meu vamos mercado. falar sobre isso. O comportamento do mercado, a gente vai construindo uma flutuação. Para você ter noção, quando a gente começou, antes da nossa flutuação, salvo engano, a gente tinha share de bilheteria de quase 20%. Hoje o nosso share de bilheteria de compra na porta do parque é 2%. 2%. É. Pela questão da previsibilidade, É o de sonho como da que a galera gente que vai... tá- Isso aí, não. Então a gente tem a flutuação, assim, de quinta para sábado, tem a flutuação. O que que a gente faz? Que também a gente, às vezes, quer antecipar. Esse é o nosso objetivo. Mas também antecipar muito, né? Eu sempre falo, a gente às vezes tem que jogar o jogo do mercado também. Como que o mercado se sentir o comporta? feeling. Isso, é isso que eu quero dizer. Eu acho que dados são super importantes. A gente não vive sem, mas tem uma coisa que chama feeling. Que eu sei que ele não é palpável, ele não é controlável, mas tem aquele feeling. Não sei se você se lembra, obviamente sim. Mas a gente uma vez estava em dezembro e a gente lançou, tipo, criança grátis em julho. Grátis, nunca tinha. Não foi legal. Não Por vendemos. quê? Não vendeu. Quem Não. que vai para um par, Ali ela a não sabe. distância. Isso. E aí tem até uma frase do evento que vocês estavam em Foz do Iguaçu. Isso, do Paulo, né? Dados é importante, feeling é importante, mas tentem unir Une os os dois. dois. E parques, isso é primordial.
Se eu começo a entender o destino, onde eu estou ali localizado, eu consigo fazer flutuação dinâmica. Porque eu sei como que tá, eu tenho a gente é um produto secundário. A gente depende da hotelaria. Começo a entender como que tá o comportamento da hotelaria. Isso mesmo. Se a hotelaria vem movimentando Tem tal esse data, isso, jogo que joga a favor, né? Que você tem os dados da hotelaria. E a gente tem hotelaria. essa dificuldade de dados da hotelaria porque não é algo nosso, né? É. Eu não falo da hotelaria viva, a hotelaria do Ah, tá, destino do como destino todo. como todo. Isso. Mas a gente vai juntando tudo isso e a flutuação é a partir disso. E aí o que que a gente pega? Dados baseados, ó, normalmente eu cresço quanto Isso que antecipado, eu ia falar, com X faixas de antecipação, do dia para o dia, com 2 dias, com 10 dias, com 15, com 30 dias. E a gente começa a trabalhar feeling com os dados. 30 dias é o pico ali de É variação. É isso que eu falei, que é um pouco diferente da hotelaria, Sim. porque a gente consegue É fazer, 3 meses, né? entendeu? hotelaria. Aí você consegue falar o seguinte, vamos jogar uma promoção para 10 dias pra gente antecipar, de repente, o feriado? Beleza. Aí a gente sabe se vendeu, se não, se tá na ocupação que a gente queria, se a gente também, o parque tem a questão da receita extra. A gente teve um episódio... Isso se eu não falasse nesse podcast, eu ia morrer. A gente teve um episódio muito legal, Thiago, que foi quando a gente aumentou o ticket do parque, né? E a gente tinha várias crenças limitantes de que o mercado não ia aceitar e tudo mais. E aí a gente subiu, deu uma estilingada muito grande. Tinham dados? Tinham. Mas era muito mais o feeling, a atitude e a coragem de fazer. Então, se eu tiver que resumir assim, vendas, eu resumiria com audição, aprendizado, né? Assim, a audição que eu digo, a gente tem que ouvir o que o mercado diz também, não adianta que eu acho que foi o nosso erro. De tudo isso, foi super legal, a gente bateu a meta 2 anos e tudo mais, mas assim, a gente não deveria ter compartilhado com o mercado. Entendeu? Então, tudo que a gente Seria mais faz leve, né? seria mais leve. Né? Do Não tipo, mudaria a nossa decisão, mas seria mais Exato. leve a construção É. do que a gente queria. a gente não ia deixar de fazer. Mas eu ia chamar os meus 10 principais parceiros e falar, gente, olha só, olha como vai ser bom o negócio pra você. Quanto você ganha de comissão nessa receita? Não é ensinar, porque a gente não A tá gente aqui fez pra o ensinar, a gente, processo a inverso, gente né? fez o processo inverso. A gente aumentou gente e jogou os aí 2 pés teve na porta. resistência do mercado, tudo. A gente foi treinando, foi desenvolvendo, Isso. mostrando o quanto que o produto tinha aquele valor. E aí depois a gente foi e falou, olha aqui, ó, vocês venderam a mesma quantidade, uma comissão 50% Isso. maior que o ano anterior. Mas depois do Só que a gente... depois de tudo, Depois eles sofreram, foi né? doloroso. E a gente fala que muitas vezes a mudança de preço, eu bato muito nisso aqui e nos parques, é muito mais uma crença limitante de quem tá dentro. E o que eu falo assim, pessoal, o turista que vai vir em fevereiro, ele não sabe que hoje custa 100. Claro, ele vai pesquisar o mercado, não dá pra cobrar 300. Mas se tiver 110, 120, ele não vai ter esse bloqueio, era 100, agora aumentou. Ele nem sabe que você existe. Exato. Então é uma É coisa isso que às vezes aí, é muito Thiago. mais o pensamento de quem tá vendendo do que do próprio consumidor, né? Eu acho que a gente deveria, assim, ter feito um trabalho internamente com os Comunicado associados. melhor o trade. E realmente a gente subiu, sei lá, de 60 para 140. Uma conversa totalmente Uma informal, conversa. Não é o que a gente indica nesse Aí deu podcast. certo. Mas eu acho que eu queria deixar de novo Sim. aqui com a questão da atitude. Esse é E da gente compartilhar e treinar e falar mais sobre isso, sabe? Eu sinto que às vezes a gente tem muito medo de errar, de se posicionar. Eu acho que a gente pode compartilhar muito mais o mercado, as mais estratégias. colaborativo, Muito né? mais colaborativo. Nesse pensamento de colaboração, Igor, você falou ali dos indicadores, né? 3 indicadores que pra você, assim, são... que você não deixa de olhar diariamente pra tomar essas decisões. 3, ou, enfim... Cara, eu acho que essa é Tá uma bem. pergunta bem... porque são indicadores, são visões diferentes, né? Tá? Mas pra mim, os indicadores que eu não deixo de olhar, o meu ritmo de vendas, Ritmo de vendas. Porque- O que é ritmo de vendas? o quanto que eu tô vendendo para determinado período, como que tá o comportamento daqui 5, 10, 15, 20, 30 dias. Esse eu não Acho que esperava. esse é extremamente importante. Isso. E aí, eu poderia puxar indicadores de vendas, como ticket médio, Isso, receita, ticket tudo. médio. Porém, só que eu acho que esses são indicadores finais. Tudo que eu faço antes é o resultado desses É indicadores. isso aí. Eu preciso olhar antes. Eu preciso olhar, um exemplo, um indicador... Você postou uma frase dessa hoje, o Sim. milagre, como era? eu acho que foi ontem que eu postei. O resultado, ele não é milagre Não é um de final de milagre, mês. isso! Ele é Uma construção dia a dia. construção dia a dia Várias da ações. rotina. É isso aí. Então, indicadores falando do B2B. No começo do mês, eu desenhei minha estratégia.
Então, qual foi a minha estratégia? Eu vou fazer tal ação para determinado parceiro, com comunicação extra, com marketing, um investimento em marketing maior. O resultado desse parceiro está vindo? Porque aí é um indicador que eu puxo para a minha estratégia. Se a minha estratégia foi bem desenhada, a receita vai chegar. E eu acho que a gente olha o canal também, né? Então a gente Isso. tem assim vários Canal. canais. E a gente já pode até colocar hotelaria e parque junto, assim, como indicador. Eu acho que o que a gente olha, que ele falou, eu acho que a meta de vendas, o que eu tenho que vender hoje para a competência e para o parque e Você tal. tem esses dois indicadores, vendas e competência. Isso. Legal. Quanto que eu deveria vender hoje para a competência de junho de 2026? Depois disso, aí a gente abre uma outra camada. Qual o canal que deveria ter vendido e não vendeu? E por quê? Né? E aí a meta, aí a gente desce para a meta. Eu acho Quando que eu é falo isso. que a meta, ticket médio, receita, volume, ele é a junção de todos os fatores, porque são indicadores finais. É. Então não Porque a adianta gente. todos os dias eu ficar batendo o olho, ó, minha receita tá boa, meu volume tá bom e meu ticket médio tá bom. Beleza, são indicadores finais. Mas para mim chegar nele, eu O preciso ter indicador uma é a construção. medição da A estratégia. medição da Eu estratégia. acho que é o fim. A gente constrói a estratégia antes. Aham. Ou aí olha aquilo ali para saber se. E aí o parque, Bem a interessante. Vanessa até falou muito a questão de como a gente consegue mudar. Então eu desenho a Aham. estratégia no começo do mês, eu preciso acompanhar ela. Se dá dia 10, dia 15 ali, é uma estratégia que não está vindo o resultado esperado, eu consigo mudar ainda. É. Então por isso que é uma rotina, eu O consigo parque, mudar. você diz, Isso, né? o parque, O dentro de parque parques, consegue. né? E sabe uma coisa legal? A gente tem uma reunião também de final do mês, uma reunião de fechamento, que é aquela que a gente olha para o retrovisor. Então a gente chega assim, ô Thiago, na causa raiz da questão que aconteceu naquele mês em específico, para a gente aprender e construir para frente. Então acho que a gente tem o dia a dia, a construção da meta, a gente tem o retrovisor para dar uma olhada e dizer, pô, isso aqui a gente melhora aqui para frente. Então acho assim, ó, a graça do trabalho, a graça de estar na Viva é que a gente pode errar, pode arriscar, pode aprender e ajustar. faz uma história bem É o risco diferente. calculado, né? E no fundo a gente se diverte bastante. Final do dia, passou a Eu ainda, Passou a régua. quero, eu régua. ainda quero explorar só mais um pouco esse Da tema que eu tô aqui, minha diversão? cabeça Não é da tá diversão? da estratégia. Porque uma das perguntas, Vanessa, que eu ia te fazer é essa. Como que você faz? E assim, o Igor tá falando, é muito bonito o que o Igor tá falando, dos indicadores e tudo mais, mas a gente sabe que no dia a dia acontecem problemas que não estão no radar, né? Sim. É problema com cliente, voucher, integração, sistema. Mas como que você faz para desdobrar a estratégia? Porque eu vejo que o maior desafio hoje não é você criar a estratégia, é você fazer É ela a ser comunicação, executada. né? Aham. Isso, executar a É, estratégia. E como é. que você usa isso tendo um Eu, time tá. grande abaixo da tua Eu vou gestão? falar e você fala se eu tô certa ou não, Você tá? puxa a orelha, você dá choque. Sou uma pessoa super tranquila. Sou uma Tranquilinha. pessoa super tranquila. Ô, É o Igor, eu seguinte, tô- Ah, adorei a pergunta, adorei. É o seguinte, eu acho que tudo é a questão chama comunicação. Como que eu falo? E assim, eu aprendi na vida, eu achei, né? Que 50%, Thiago, é o que eu falo. E 50% é você que tem que estar prestando atenção e me ouvindo. Depois eu aprendi que 100% é o que eu falo. Se você não entendeu, a responsabilidade é minha. Quem fala? Aí, o que que a gente faz, né? Então, às vezes, a gente tem um grupo de WhatsApp e aí eu passo, às vezes, uma comunicação que pra mim tá clara pra caramba. E aí eles começam, não, A, B, C, D, eu falo, 5 minutinhos aqui no Teams, gente, vamos lá, não dá. Então a gente senta, ouve, o que que você entendeu. Eu acho que uma coisa muito legal, eu não faço muito, nem talvez eles também não façam, é você checar se você entendeu o que eu tô falando. Então eu conto uma história pra você, depois eu digo, o que que O que você eu entendeu? falei? Não, e o que que ficou pra você? Fiz uma vez um curso que o cara tinha que. Imagina eu, né? O cara tinha que contar uma história e eu não podia cortar ele. Pense você. Eu falo, mentira, né? Aí ele foi contando, contando, contando e eu não podia cortar. Eu tinha que escutar ele até o fim e depois eu tinha que reproduzir o que ele falou. Cara, Thiago, ele falou tudo, Igor. Eu não precisei fazer uma pergunta. Ele respondeu todas as minhas perguntas. Porque a gente fica com, às vezes, pergunta e corta, né? ansiedade, A né? ansiedade de De querer. falar, de querer. Ele falou tudo, eu entendi completamente, porque eu estava focada no que ele estava falando. Então, assim, como que a gente traduz a estratégia? Primeiro, a gente começa a desenhar a estratégia em setembro para 2026. A gente tem Os pilares, os pilares que a gente desenha ali de... Tô atrasado.
A gente também, Fernanda, André e Igor, né? Feedback aqui ao vivo. A minha está próxima. Fernanda e André, enfim. Aí a gente desenha, aí o que que é legal? A gente desenha a estratégia do que a gente vai fazer para 2026. Aí na estratégia a gente divide nas ações, nas tarefas, né? Eu brinco que a gente, quando eu entrei, eles falavam o que que é tático, o que é estratégico. Realmente, depois de 6 anos, consegui entender. São as tarefas que a gente vai fazer para chegar lá, que é o que ele está dizendo. Não adianta a gente colocar um PPT bonito, uma estratégia maravilhosa, se depois a gente não checa. Bom, você falou que ia crescer aqui a venda de um canal A. Cadê? Como que você fez? E a gente consegue corrigir a rota se tá indo ou não, porque não tem problema a gente mudar a estratégia. A minha frase é: a gente controla o outro? Não. O que que tá pra gente fazer? Dá? Vamos fazer, sabe? Eu acho que é tudo a maneira, Thiago, que a gente olha o problema. Pode parecer filosófico, pode parecer terapeutizado, não é. Temos um problema e a gente tem É o bastante. que você faz com a dor, né? Você não Você acha? pode chorar ou Mas vender pra lenço. vida, você não, honestamente eu acredito nisso. Você tem uma filosofia. Aconteceu um desafio que eu aprendi com a Marina, que não é pra falar problema. A gente fala, a gente tem um desafio. A gente pode sentar e reclamar. Dizer que tá tudo um saco, que isso aqui não vai dar, porque o outro, porque o outro, porque o outro. Só que quando eu trago a responsabilidade pra mim, as coisas acontecem. Então não é o outro que tá vendendo mais, não é o outro que está fazendo. O que que você, Thiago, vai fazer? Porque o que a gente pode fazer é só o que você escolher. Você não vai fazer o outro fazer pra você. Pô, mas o Thiago podia fazer isso. Não, gente, o Thiago não vai fazer. Mas o que que a gente vai fazer pra isso? E as Que conversas legal, hein? honestas? Conversas honestas. Conversa. É honesta? Muito honestas. E por que que ela tá me olhando? Eu tinha muita dificuldade no começo de gestão de conversas honestas. Muita Conversas dificuldade. difíceis, desculpa. Difíceis e honestas, né? Por quê? Perfil goiano, que a gente tava conversando muito ali, de agradar todos, do popular, de ser agradável. Só que a pessoa só cresce quando a gente é honesto com ela. Não adianta eu falar, Thiago, tá lindo, continua assim. Ou o Thiago tá fazendo alguma coisa, eu falo, não, mas é do Thiago isso. Eu tenho que ter uma conversa honesta com ele. E aí isso ajuda muito na estratégia. É saber dar o feedback. Saber dar o Agora, feedback. agora eu vou falar aqui nos cargos de liderança. A gente também precisa de feedback. Isso. Não é porque a gente tá numa posição hoje que a gente não sabe se a gente vai estar amanhã, a gente precisa ter um feedback também honesto. Eu faço no final do ano, eu sou bem palmeirense, tá, o Thiago? Eu ia falar, mas eu não vou falar. Eu tenho, e aí eu faço algumas perguntas pra eles, né? Eu digo assim, ó, o que que eu faço que você gosta e que você quer que eu continue? O que que eu faço que te atrapalha? Né? E aí a gente depois marca uma conversa e vai colocando um tijolinho por tijolinho. Eu acho que a gestão de pessoas, a gestão de vendas é a gente ir, sabe, combinando o jogo e aprendendo junto. Porque eu acho que a cadeira do gestor, às vezes, ela é muito solitária. Né, do gestor, da pessoa que está na liderança, porque às vezes você está fazendo uma questão e alguém pode dizer para você, Thiago, isso aí não é legal, ou pô, isso é muito legal, que nem a gente faz. Então acho que a gente conquistou aqui, não sei, o Igor depois pode falar melhor, a gente conquistou esse ambiente seguro, que eles podem dizer, poxa, isso você não está ouvindo, isso você pode fazer melhor, que eu vou ouvir. Eu acho que é mais compartilhar a isso. visão, né? Acho que o maior desafio, como você falou, é a comunicação, né? Eu vejo muita... Tem essa dificuldade do gestor ou o líder conseguir passar a visão pro time. E às vezes o time tá lá no dia a dia, né? Tocando. É. E aí você tá com uma ideia doida, você sabe onde vai chegar. E você tem esse desafio de trazer ele pra tua visão e fazer com que eles se engajem. É. E esse podcast pode durar 3 horas, tá, gente? Tranquilamente. Eu vou Já aproveitar. acabou! Mas eu vou Gente! aproveitar a Vanessa porque ela tá dando uma aula. Rápido. Você tocou aqui um ponto que eu também tenho uma certa dificuldade, tá? E é também um paradigma meu. Mas é o home office. Você tem? Por que eu tenho? Hoje a nossa empresa tem 7 pessoas, né? E eu tenho 2 pessoas que ficam à distância. E eu sinto muita dificuldade da pessoa à distância sentir a energia e a frequência do que tá acontecendo. Uma coisa é o alinhamento. É o alinhamento ali, a gente flui. Mas quando tá aqui, tipo, eu tive uma ideia, vamos fazer. A galera que tá aqui já tá vestindo a camisa. Às vezes eles estão mais Você acelerados acha do que que eu. no home office ela não vestiria a camisa? Não, eu tenho...
Não na O nosso caso, intensidade o do nosso caso, como é presencial. pequeno, veste. Mas Tá. eu tenho essa visão assim de empresas maiores. E vocês hoje Gente, a gente é 100% home office. conta um pouquinho desse, Ah, Acho que, desse gente, eu acho que é muito... aprendizado e acho que o primeiro como. vínculo é confiança, né? É, Acho que a palavra do home office é confiança. você sabe que quando eu contrato alguém e a gente vai fazer um pacto de conversa, eu sempre digo o seguinte: nunca deixe que a ervilha vire uma melancia. Se é uma ervilha, Ah, fala. Fala. Porque a ervilha, daqui a pouco você fala, pra você ver, ele fez isso porque eu falei aquilo. Aí vira uma melancia. Aí na melancia você não vai conseguir carregar. Então eu acho que é uma confiança que a gente cria falando, conversando. Na Aviva, a gente tem um canal, a gente é interno, é um Teams, que a gente faz como um jornal de notícias, porque é muita ah, gente, tudo mais, até eu tenho um companheiro que é o Marcelo, então a gente cria, principalmente na pandemia, a gente criou muita coisa de festa, fantasia, de festa junina, de campeonato de comida. Então a gente foi engajando as pessoas para isso. A gente se adaptou super bem, porque a gente ficou muito mais rápido e decisivo. Como a empresa tá. Eu sou fã número um de home office. A gente senta, tá discutindo. A gente até brinca, né? Vamos agora. Chama o fulano. Liga pro Thiago. Ah, estamos com um problema aqui. Liga pro Thiago. A gente fala, chama no Teams. Aí você entra, a gente fala, Thiago, bem-vindo ao arquivo confidencial. Porque às vezes tem 42 pessoas e você entra. Plantão da Globo. Plantão da Globo. Aí a gente chama e organiza ali. Porque senão, talvez o ambiente de trabalho, como é muita gente, ele vai ficando um pouco dispersivo. Né? e é Disperso, legal, viu? disperso. Eu gosto muito bom de ouvir isso e trocar, porque é uma visão, como eu falei, né? Eu tenho. Deve ser desafiador, Não, mas calma lá, também a mas gente tem as nossas tem os presenciais. prós Não, e e os tem, contras, não, e tem o né? presencial. Por Ah, exemplo, na Central, a gente colocou pro ano que vem que a gente vai 4 vezes presencial. Então a gente também tem. Aí a o gente tem um híbrido, encontro. então, em É algumas o home áreas. office predominante, mas com Sim, Isso, ou encontros. encontro. isso. E aí é encontro, não é Aí Encontro, a trabalho. gente tem um isso. super encontro que é o Bora, que é a nossa convenção, que assim é top, número 1, então aí todo mundo se une. Aí a gente tem um evento de liderança, que é o Link, que também todo mundo pega a energia e repassa. Sei, eu gosto E eu acho que bastante. Legal. e a estratégia também ajuda muito, porque quando a gente fala de confiança, e falando de vendas, né? O Uhum. vendedor, se você passa para ele que ele só tem que vender, vai ser difícil no home office. Vai. Porque ele vai ficar vendendo, vendendo, vendendo a qualquer custo. É. Quando ele entende a estratégia, ele sabe o porquê que ele está fazendo, o que que ele está construindo, ele É. começa a vestir a camisa É. mais forte Aí deixa eu só completar que eu acho pelo que você home falou um office. ponto muito bom. Acho que a gente tem a estratégia, mas a gente tem o planejamento Isso, e a planejamento. gente tem a O checagem também. desdobramento do plano Isso aí. estratégico de vocês é excelente. Né? Não, assim, os modus operantes, né? Que é um Isso. desafio, E né? A outra gente tem bons coisa, costumes, a vamos se gente tem falar. bom. É. Nossa, menino, e você Esse aí nasceu pra esse é uma negócio, bem. máquina, é uma É uma máquina. máquina, nasceu para esse negócio. E eu acho que a gente cria processos. Então a gente consegue, na maioria das vezes, sim e não. É mais difícil, mas sempre a gente faz essa pergunta. Se eu não tiver mais aqui, a pessoa que entrar aqui, ela vai conseguir continuar? A gente sempre fala isso. Se a gente for promovido ou não tiver mais aqui, como que essa roda vai girar sem Tá. estar na pessoa? Até para eu poder ser promovido, daqui a pouco lançar novos desafios na Exatamente. Então a empresa. gente Que cria legal. esses processos para isso. Eu vou falar isso, eu sou apaixonado, tá? Pela Viva. Eu falo que se Sério? fosse um lugar se eu fosse voltar a trabalhar, eu voltaria. Tá E agora, brincando? mais ainda com vocês. O que que É um você lugar que mais eu sou. gostava de ir lá, É Thiago? que foi um aprendizado, né, Vanessa? Então, assim, eu tenho muita gratidão, porque a gente falava isso em 2006, de planejamento estratégico de 10 anos, que era a visão do Neto. Então, Ei, eu tive esse privilégio de ouvir ele falando. legal. E, né, a gente sabe que as coisas vão mudando, mas já se tinha essa cultura de olhar pra frente, de pensar a longo prazo. Então, muito que eu tenho no DNA hoje, eu falo que foi plantado na Viva. É, Então, é mais uma questão de gratidão também e admiração. é. Porque a gente vê que tudo que falava-se lá atrás É o que é vem realidade, né? Aham. Então, a gente tá aqui É, há 18 anos depois, é. vendo E eu vou te que isso falar, permeia. uma coisa que ele é prova viva, né? A gente na Viva tem um PI, né? A gente contrata as pessoas ali, a gente olha o PI, isso é muito legal também. O Que que é a PI? PI É um teste é um psicológico. teste Tá. psicológico que a gente coloca depois numa roda de gestão para entender o seguinte: de repente você é mais inovador, eu sou mais processo, e você é mais. Eu sou processo e precisão. E eu sou Ah, inovação. Beleza. precisão. Só que se todo mundo for processo e precisão, Vai a dar empresa treta, vai né? dar treta. Não, e ela não vai andar.
Então precisa ter alguém que fala, esse processo, PI. vamos fazer. Eu acho que tem isso. Então, assim, tem o PI que a gente faz e contrata. O meu PI, ele é assim, catastrófico. Podemos Ele é cortar Um depois, pouco hein? extremo. Não, eu vou te explicar, ele é catastrófico, mas porque ele é muito intenso e ele é amplo, né? Então, assim, eu sou de resultado, tipo, sai da página e de delegar também. Então, ele é assim. E ele sempre foi. A Viva, o meu PI mudou. Isso, tipo, é quase um milagre. Uhum. Claro, também Pela chega a intensidade idade, também, né? chega o meu terapeuta maravilhoso, Osório. Eu mudou, porque eu comecei a entender a importância de ser estruturado. De ter uma estrutura por conta do home office, de entender que o planejamento, a estrutura e a tarefa, no fundo, era o que precisava, e não só olhar a receita e a diária média. E bater palma e vamos? Era ter um negócio lá atrás, gente. Vamos trabalhar um negócio lá atrás. E é trabalho. Trabalho. E Ponto. É o construção. segredo é o trabalho, né? O Segredo é o segredo, Já trabalho é o dizia o Abel segredo. Ferreira. Ó, Vanessa, de verdade, vocês estão dando um show, né? E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer sobre o RM, que para vocês é RD. RD, né? Pra gente caminhar aqui pro final. Hoje o RD tá abaixo da sua gestão? Não. Hoje é o Vinícius Griese, é meu Tá. par. Ele é teu par. É meu par e a gente precisa trabalhar muito junto, com certeza. Ah, perfeito. Não, Adoro eu falei ele. teu par porque é uma pergunta de futuro, né? Vocês entendem? Eu lembro lá atrás que o RM, quando ele começou a ser implantado, né? E no Rio Quente era o Frank, não sei se você já ouviu falar esse nome, o Marcos Franquilino. Ah, é o. Ele trabalhou Quem? 18 anos no Trabalhou Rio com- Quente. Com quem? O Miguel. Trabalhou com o Miguel? É. Ah, Franquilino. Aham. O Miguel falou. Franquilino, ele antes, Eu muitos acho que ele antes, tá no né? Termas de São Pedro agora. Isso, ele foi pro. Mas o Frank era o RM, mas era o RM, como eu falei, alta e baixa temporada. Então teve Ah. uma mudança. E eu lembro que lá naquela época, e o RM nos hotéis também, ele nasceu muito descolado, né? Ele era uma área totalmente Lembra disso, estratégica. menina? É verdade. Vendas e marketing, que também Isso. eram descolados, né? Aham. Era, Ainda são, vamos dizer assim. é. A gente tem muita. Vocês é a mesma coisa? É vendas e marketing ou é vendas e marketing separado também na Viva? Não, a diretoria que Essa- ocupa o Edson tá. é marketing e vendas. Ah, tá. Aí Isso é tem uma diretoria, né? A gerente geral, que é a Perfeito. Raquel, em marketing, eu de gerente de vendas e o Vinícius de RM. Mas os de três RD. estão abaixo do Edson. Os três abaixo Tá, do que Edson. então, vocês já estão moldando o futuro, que é esse, né? É. A distribuição junto com vendas e marketing. É, eu acho que esse foi o grande trabalho que o Edson fez aqui, que faz, né, dentro da Aviva, que foi essa Aproximação. aproximação e essa união. Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma apresentação e cada um vai no picado. Ah, essa é a minha parte, essa é da outra. Daí ele fala, não, gente, para tudo. Eu quero história do começo ao fim. Eu quero uma coisa só. E a gente, às vezes, está acostumado. É as três áreas tendo a mesma visão, né? Pra onde tá indo, É. cada uma com a tua importância no jogo, mas se Só que respeitando. unidos. Mas, Unidas, né? Aham. gente, vamos lá, Vinícius. Vinícius tem muito pouco trabalho com a gente, porque a gente é o comercial. Que pede preço alto. Desculpa, eu juro pra você, tô jurando aqui, ó. Vinícius pode reclamar muito pouco. A gente não quer que Chamar o baixe. Vinícius aqui. Pode chamar. A gente quer que o ticket aumenta. Se alguém fala, vamos, a gente fala não. Então, assim, é um comercial Não que é comercial entende de o todo. desconto, Não é. promoção. Você desculpa falar, mas assim, o comercial não é um comercial de desconto. É do É um dinheiro. comercial que olha a receita, olha o todo e tá aqui pra vencer. Acabou. E a construção, né? Porque hoje a gente tem essa autonomia de falar aumenta preço, Isso mesmo. porque marketing deu suporte pra gente. Isso. Porque marketing colocou a marca do produto, então por isso que as Uhum. 3 caixinhas é importante. Né? Cada um na sua caixinha. Então o marketing vem muito com isso. Ó, por que o valor do Hot Park é isso? Qual que é o nosso diferencial? Um dos melhores parques do mundo. Isso mesmo. Então, Conseguiram aí- traduzir a estratégia. Isso. E aí, aí- marketing traduz a estratégia, comercial acredita e faz acontecer, e RM acompanha ali dentro das flutuações, em números, tudo. É isso aí. Que legal, bacana. Pessoal, pra gente, né, agora dando início ao fim. Não. Ele já falou 3 vezes dando vezes, início toda, ao fim. toda hora eu lembro de uma pergunta boa, não tem como deixar passar. A gente desliga a câmera e fica aqui, Vamos meu lá. bem. Vocês têm algum recado, tendência de futuro, próximo? Porque hoje o futuro é um ano, né? A gente fala que é muito A acelerado. gente fazer o fechamento do ano. Mas o que vocês entendem assim de
Quer deixar algum recado de Cara, eu queria deixar um perspectiva? recado de. Eu já acho que eu falei em tudo. Eu acho que é a gente ter atitude, é a gente Uhum. olhar as perspectivas de desafios de uma outra maneira. A gente tá aqui para construir. Acho que a audição é muito importante. Eu trabalho bastante para tentar ouvir muito mais. Acho que escuto muito pouco ainda, porque falo demais, mas quero trabalhar E para fala ouvir. muito bem, né? Dá um show falando, né? Não Mentira, a tem- gente para, me coloca mais nessas coisas. Igor, eu vou Ela te ama. matar. Sei da onde que você tira, você e a Fernanda. Ó, e eu acho que a gente tá numa uma economia mais compartilhada. Acho que a gente trocar mais ideias. Sei que a gente às vezes não tem muito tempo, né? Eu não posso falar porque eu mal vou nas coisas, enfim, mas eu acho que eu quero me propor a estar mais perto, a Legal. discutir mais. Eu acho que a gente tem bastante coisa para discutir junto, sabe, Thiago? Eu tenho uma opinião, ela é A sua é B. Tá tudo bem, a gente pode sair com a B daqui. Eu não preciso fazer você virar A e nem você fazer eu virar Talvez B. queria ser, né? Talvez Não queria é? mais uma opinião Cria, não. compartilhada, né? A gente junta o A e o B. Eu acho que a gente falta um pouco de comunicação. A gente tá querendo vencer, querer que a minha opinião prevaleça, porque eu acho que tem que ser assim. Não, às vezes não. A nossa indústria ainda é muito, como posso dizer assim, muito fechada, né? A gente tava A conversando gente. alguns podcasts com o pessoal, tem muitos ciúmes, Às vezes não vamos né? compartilhar Porque isso porque é uma estratégia X e não sei se faz tanto muito, mal, muito legal ouvir isso de uma pessoa como você e que tá num querido. empreendimento tão importante, né? Que dita movimento, né? Que cria movimento. Igor? Acho que, pegando até a carona que a Vanessa falou, o compartilhar, o desenvolver pessoas, ele é construção. Uhum. Então, passar conhecimento, tudo isso, eu estava até lendo o livro do Marcelo Flores, que ele fala isso de eventos, né? O nome do livro é A Teoria do Caos. A Teoria do Caos, né? Ele é um cara que se tornou professor, ele é super renomado na questão de eventos, mas ele se tornou professor para compartilhar o sucesso de como ele faz eventos. E ele fala assim, o cara que eu estou formando hoje é o cara que vai inovar amanhã e vai me ensinar também. Então, ninguém tem receita de bolo. Não. Todo mundo tem propósito, estratégia e força de vontade. E Só atitude, né? E aí é a nossa frase lá com eles, né? A gente vai chorar, vai dar risada, mas no final, quando a gente passar a régua, a gente vai se divertir muito mais do que qualquer outra coisa. Que é o mais importante. Que é né? o mais Nossa, importante, que é a gente se divertir e dar fazer risada. famílias felizes. Sempre. Sempre. É isso. E muito obrigada, eu adorei estar aqui, gente. Já vamos Obrigada, marcar o amei. próximo, Parabéns né? pela Tem que marcar o iniciativa. próximo. Obrigada, parabéns pela iniciativa, pela insistência. E eu acho que é muito legal a resiliência que você tem de mudar o mercado. Você é um cara jovem, já fez tanta coisa. Isso aí é muita relevância. E você puxando essa corda aí pra falar pro mercado, pra gente construir um negócio junto. Já virei sua fã aqui, Thiago. Que legal. Nesse Muito podcast. obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau. Valeu, pessoal.